Vasco aí, Breno Monsef, vai. Vamos lá, o 7º jogo sem vitória do Vasco, somando 4 derrotas e 3 empates, juntando Brasileirão e Copa do Brasil. A gente teve ontem Felipe Coutinho e Payet jogando juntos, mas o Vasco tomou gols com erros de marcação, né? O marca fofo mais uma vez, falha do Léo Jardim no primeiro gol, no gol do Luciano, contra-ataque fatal do Lucas no segundo, e o Lucas também de cabeça em jogada de bola parada de escanteio, fechou o placar em 3-0 pro São Paulo ontem no Brinco de Ouro da Princesa. Vamos ouvir então o técnico Rafael Paiva lamentando esse resultado ontem em Campinas. É um jogo que hoje não encaixou de novo, né? A gente tentou colocar o Coutinho e o Payet para nos dar um pouquinho mais de posse de bola, para a gente ter o controle do jogo em alguns momentos. E a gente sofreu aí 2 jogos já, o que a gente tinha conseguido estabilizar, que é tomar o gol muito cedo, né? A gente de novo tomou um gol cedo. Então tá aí o Rafael Paiva, o Vasco ficando com 37 pontos, 10º colocado, pode ser ultrapassado ainda a galera que vem atrás na tabela de classificação. Hoje já o retorno com treino, agora à tarde, e amanhã o treino aberto em São Januário, às 10 horas da manhã, para fechar a preparação para a decisão de sábado. Tem que olhar para sábado, né? Ontem ficou essa sensação ruim, mas o Vasco tem que tentar reverter também na Copa do Brasil no sábado contra o Galo, e a gente é claro que vai acompanhar. Confesso que eu tô sem entender o que vai acontecer no sábado pelo seguinte, ele claramente testou uma formação que ele entendia ser a possível formação ideal para a semifinal. 2 caras de qualidade técnica, o Vasco teria então um pouco mais de domínio do jogo, conseguiria propor, criar chances para chegar a uma possível vitória. E aí, contra o São Paulo, seria esse jogo teste para estabelecer o que ele faria no jogo contra o Atlético Mineiro. O problema é que assim, todo mundo sabia que com o Payet o Vasco ia ter uma queda ainda maior na questão da marcação, da recomposição, da intensidade. Não é só culpa dele, tá, gente? O time todo do Vasco tem marcado mal. Mas com o Payet isso se acentuaria ainda mais. Porém, com bola no pé, o Vasco deveria encontrar maiores soluções a partir do momento que 2 grandes jogadores estivessem atuando juntos. Essas soluções não apareceram. O Vasco em nenhum momento conseguiu gerar uma boa jogada, conseguiu produzir uma boa jogada utilizando da dupla Payet e Felipe Coutinho. O Vasco teve uma, talvez 2 chances no primeiro tempo. 2 chances produzidas pelo Paulo Henrique na direita. Um passe em diagonal pro Felipe Coutinho que ele perde o gol e um cruzamento na cabeça do Verratti. Só o Vasco não conseguiu pela esquerda fazer uma dobra Payet Coutinho ou ao menos fazer com que um desses jogadores encontrasse o Piton numa condição interessante e um cruzamento na área. Então com bola não funcionou. O Vasco ele até teve uma retenção de posse no início, começou a dominar o São Paulo, mas aí no erro de passe do Payet sai o gol do São Paulo. E aí o São Paulo muda completamente o comportamento, domina a partida massa, o Vasco vence com enorme tranquilidade. Então me leva a crer que o teste não foi bem sucedido. Porém, eu preciso defender o Rafael Paiva numa situação. Por mais que eu não concorde com o Payet e Coutinho atuando juntos, o Vasco hoje não tem um jogador que atue pelas pontas que transmita segurança. O Emerson Rodrigues na direita brigou com a bola o jogo inteiro. Na esquerda, vai botar quem? Ele tentou no segundo tempo outras opções. Já ele botou o Jean Davi do Vasco há muito tempo e depois perdeu o Adson e o David ainda piorou, né? Com o Adson e David, o cenário já não era dos melhores, mas o Vasco tinha ali 2 pontas que eram os donos da posição. Sem eles, ficou ainda pior. E o Rafael Paiva tá tentando encontrar soluções. Já tentou adiantar o Pumita, não deu certo. Tá tentando o Emerson Rodrigues, ele não emplaca. O Jean Davi não consegue ter uma boa atuação. O Ryan vive de lampejos. Aí, ele força um pouquinho a barra e coloca o Payet, que, óbvio, vai entregar muita qualidade técnica quando a bola bater no pé, mas me parece que o nível de intensidade e a parte física não dão ao francês a competitividade que o Vasco precisa. E por mais que o objetivo principal do Vasco no sábado seja reverter o resultado, botar a bola no fundo da rede do Atlético, existe uma preocupação muito grande com a marcação contra um time do Atlético que afunda jogador atrás de jogador na linha de ataque e que vai exigir do Vasco um trabalho de recomposição também. Não acho que funcione Payet e Coutinho juntos nesse momento, mas entendo também o Rafael Paiva tentar, de repente até insistir com isso no sábado, porque o Vasco hoje não tem um único ponto no elenco que passe confiança. Agora, tem uma situação também que incomoda o Vasco, Coutinho ainda não venceu, né? Cara, é curioso porque ele tá melhorando, você percebe claramente que os movimentos do Coutinho melhoram a cada partida. Sim. Só que não tá acontecendo, né? A vitória não vem. Primeiro bom resultado. Exemplo, seria o caso de sair o Coutinho e não o Payet tava pior não, porque mesmo. eu acho que o Payet foi... esse é o grande problema, né? Os dois têm muita qualidade técnica. Hoje o Coutinho leva muita vantagem pela parte física, porque o Coutinho claramente está em evolução na parte física. Ainda não está no ideal, mas evoluiu muito.
o Payet parece que estacionou e regrediu até. A gente viu o Payet no início do ano fininho, a gente imaginava que seria o ano para ele explodir. E aí ele passou por lesões, não conseguiu ter o melhor ritmo, não conseguiu a melhor sequência, e a gente percebe que o Payet tá pesado. E aí depende muito e exclusivamente da qualidade técnica, que ele pode sim, em qualquer momento, se rolar um passe. Ontem ele bateu um escanteio na cabeça do Maicon, se eu não me engano, que quase resultou num gol. Mas aí é muito pouco, né? Porque depender do cara só pra uma bola parada, pra um lampejo que possa surgir, me desculpa. O Atlético vai botar intensidade pra caramba no jogo sábado. O Atlético talvez seja até melhor do que esse São Paulo. Por mais que no Brasileiro São Paulo esteja na frente. Então essa é a minha preocupação. Mas vou entender também, se o Rafael Paiva insistir, porque, como eu falei, não tem um ponta hoje passando segurança. E no caso do Coutinho, uma pena que a vitória ainda não tenha acontecido, porque o desempenho dele, individualmente falando, tem melhorado bastante. Tô curioso é que nessa sequência de derrotas e empates, o Vasco não tinha ficado sem marcar, a não ser a derrota pro Palmeiras, que foi por 1-0. Desde julho, em todos os jogos, com exceção desse contra o Palmeiras, o Vasco tinha marcado pelo menos um gol, inclusive nas derrotas. Mas ontem sofreu 3, o que não acontecia desde o 3-3 com o Fortaleza, pela Copa do Brasil, e em seguida o 6-1 pro Flamengo, os 2 jogos lá em maio. Vamos ouvir então o técnico Rafael Paiva falando sobre os erros de ontem, o que não deu certo, pensando, é claro, no jogo de sábado. Bom, a seca incomoda, né? A respeito da estratégia é competir muito, a gente tem que competir muito, né? Não posso falar aqui o que eu vou fazer antes, né? Até para não dar nenhuma arma para o Atlético, mas a gente sabe que a gente vai ter que competir muito para conseguir fazer um jogo contra o Atlético, uma equipe muito qualificada, já tem uma vantagem, então para a gente correr atrás a gente tem que estar muito estruturado, muito organizado e competir muito, né? A respeito do que o Atlético fez, aí a estratégia deles, né? A gente sabe que a gente precisa pontuar rápido no Brasileiro, então a gente precisava aqui tentar buscar um resultado melhor, porque a gente não conseguiu nos últimos jogos, para a gente buscar logo uma pontuação que a gente consiga jogar mais tranquilo para frente, que a gente não sofra como o Vasco sofreu nos últimos anos. E por isso que a gente optou, até porque a gente tinha uma semana parado, né? Mas eu não tenho dúvida que isso não vai atrapalhar o jogo contra o Atlético. A gente vai estar 100% para buscar essa vitória. Então tá aí o Rafael Paiva. Sábado o Vasco tem a Copa do Brasil contra o Galo. É claro, não sofrer gols e marcar para tentar avançar para a decisão da Copa do Brasil. Bom, é claro que agora todas as atenções voltadas para o Atlético Mineiro, esse jogo importante da Copa do Brasil. Vasco tá tranquilo ou não tá nesse campeonato? Ainda está tranquilo, mas não pode subir no salto e achar que tá tudo resolvido. Tô falando isso já há algumas rodadas. Se o Fluminense vencer o jogo hoje aqui, por exemplo, já diminui em 3 pontos a vantagem do Vasco. E os dois têm jogos adiados que vão ser pagos na próxima semana. O Vasco pega o Cuiabá, o Fluminense pega o Atlético Paranaense. O Cuiabá é onde? São Januário, na quinta-feira. Se houver uma tragédia completa, a distância diminui em 6 pontos em relação ao Fluminense. Por exemplo, o Fluminense pode ganhar o Atlético, o Vasco perder para o Cuiabá. Eu acho que o Vasco precisa de mais 2 vitórias, talvez mais 2 empates. E faltam 10 partidas para o Vasco terminar o campeonato. É perfeitamente possível, é tranquilo até para o Vasco conseguir, mas tem que jogar a bola. Os últimos jogos do Vasco foram muito ruins. Ontem, então, cara, deu tudo errado, porque é impressionante. A gente ficou projetando se o Vasco ia utilizar os titulares ou os reservas, e no fim das contas foi o pior do cenário. Porque o Atlético Mineiro jogou com o time reserva e empatou, o Vasco jogou com o time titular e perdeu feio. A moral do time foi lá embaixo, e pra piorar, a escalação que todos esperavam foi utilizada com o Payet e com o Coutinho e deu errado por muito. Ou seja, a moral do Vasco foi lá embaixo e ainda viu o adversário utilizar reservas e somar pontos fora de casa contra um time que ainda briga pelo título brasileiro. Então, talvez isso possa servir para o Vasco estar mais concentrado, mais ligado no jogo de sábado. O Vasco não vai abrir mão da Copa do Brasil, tem total condição de avançar a final. Mas eu tô nessa aí de que o Vasco não tá completamente livre do rebaixamento, não. Precisa entrar ligado, ainda tem aí 10 partidas por fazer. É fundamental alcançar logo esses 45 pontos para, em caso de classificação para a final da Copa do Brasil, o Vasco conseguir disputar essa decisão com 100% de atenção, sem ter que ficar preocupado com zona de rebaixamento. Agora, ontem o Paiva escalou um time com o Coutinho e o Payet juntos, né? Como é que você viu a atuação desses dois, ô Vitor? O Payet, só te interrompendo, o Payet mostrou na imagem da TV, o Payet nitidamente irritado, jogando o colete, isolando o colete, de ter sido substituído. Eu joguei minha camisa no chão de raiva com a atuação dele também ontem. Não foi exclusividade do Payet, não. Jogou mal pra caramba de novo. O primeiro gol é um Será que não foi também pela apresentação que ele fez? Uma autocrítica de, joguei nada? Também, né? Tomara.
Vamos só contextualizar. Em primeiro lugar, o Vasco sai atrás no momento bom do jogo, né? Tinha 10 minutos só de jogo, é difícil falar que o Vasco estava bem, mas o Vasco estava organizado. E aí o Payet dá um passe errado para trás e o Léo Jardim toma um frango num erro de bote do Maicon. É uma falha completa ali do sistema defensivo do Vasco, que começa num passe extremamente lento e preguiçoso do Payet. O Vasco com o Payet jogando de ponta esquerda, o Vasco perde em tudo. Por quê? Vou explicar, é uma questão de característica. O Vasco perde na recomposição, porque o Payet não tem essa capacidade. O Vasco perde em profundidade, porque o Piton não consegue avançar para fazer a melhor jogada do Vasco, que é o cruzamento pela esquerda pro gol do Verret de cabeça. Isso não acontece porque o Piton fica sobrecarregado na marcação, porque o Payet não marca nem a própria sombra, e isso é um fato, é questão de característica, não é para culpar aqui o jogador. Jogador de idade avançada, ele não tem essa característica de marcação, tem dificuldade de recomposição. E nem mais o vigor físico. E aí você tira um pouco do futebol do Coutinho, eles não dialogam, eu não vi uma tabela do Payet com o Coutinho o jogo inteiro. E o Verret, cara, ele perde a sua melhor característica, que é o jogo aéreo. Porque o Vasco, ao mesmo tempo que tem um ponta que não recompõe, ele tem um ponta que gosta de cortar pro meio, que é o Payet. O Payet não vai nem de fundo para fazer um cruzamento, não é a dele. O Payet é o cara que vai sempre cortar pro meio, é destro. E aí ele deveria dialogar com o Coutinho, não dialogou, não acionou o Verret. E na direita o Emerson Rodrigues fora de posição também não rendeu. A gente tem que passar um pouquinho só de pano pro Paiva, porque ele perdeu o Adson. O Adson era peça fundamental nesse time. E ele perdeu o Adson e o DVD ao mesmo tempo, 2 titulares. Então ele tá tentando mudar o estilo de jogo do Vasco, justamente por ter perdido 2 titulares tão importantes. Só que ficou muito claro. Para Payet, Coutinho e Verret jogarem juntos, o Vasco precisa reter a posse de bola e corrigir a recomposição. O Vasco ficou muito vulnerável do lado esquerdo de defesa. O Piton já não é um exímio marcador e sem a companhia de um ponta que recompõe, ficou praticamente impossível para ele segurar os ataques. Outra coisa que eu quero citar também, o Léo Pelé sofre um hate e obviamente sofre com razão porque tem jogado muito mal, mas o Maicon não sofre metade do hate que o Léo Pelé sofre e tá jogando tão mal quanto o Léo Pelé. Ontem foi brincadeira, hein? O sistema defensivo do Vasco é um problema seríssimo. O Vasco não se reforçou na janela para esse setor. Não se reforçou para setor nenhum, na verdade, né? Tirando o Felipe Coutinho, que pediu para vir. E com isso, o Vasco tem um problema sério, que é montar a dupla de zaga pro jogo de sábado, e eu tô muito preocupado com relação a isso. Tem que ter um volante com capacidade de recomposição. Eu acho que o Payet e o Coutinho podem jogar juntos, porque tem talento, mas não nesse 4-2-3-1, né? Porque aí o Payet fica com uma responsabilidade de recomposição que ele não consegue fazer. E aí, cara, o Cocão... Aí vão ser 3 jogadores, né? Porque aí vai ter Verret, Coutinho e Payet sem responsabilidade defensiva. Precisa de realmente um ensaio muito grande. Coitado do Cocão e do Hugo Moura, né? Ficam sobrecarregados. O João Vitor é outro também que fica sobrecarregado. É difícil.